Sejam bem-vindos a mais um podcast de fechamento de semestre. Vou comentar o desempenho dos nossos principais ativos e no final vou recomendar alguns ajustes de venda, tá? Então, fique esperto, fica ligado até o final. Vamos tentar ser rápido, né, pessoal? 5 minutos a gente consegue comentar tudo o que é preciso. Então, o que surpreendeu o pessoal foi o desempenho do dólar em relação ao real nesse semestre. A gente caiu em relação ao real aproximadamente 11% de queda do dólar frente ao real, mas isso não é por causa de um super desempenho do real, tá? A política fiscal não está uma maravilha, o déficit público não está em queda, nós não estamos superavitários, a taxa de tesouro não baixou, não é nada disso. O que aconteceu foi que o dólar caiu frente a todo o restante do planeta e o Brasil foi junto, tá? Então o dólar caiu aqui frente às principais moedas do mundo 10,46 e caiu em frente ao real 11,9. Então essa queda do dólar frente às principais moedas do planeta não tem nada a ver com o Brasil. Tem a ver com a política de sentimento depois das coisas trampistas aí, políticas trampistas que estão rolando. Principalmente porque a política do Trump é desvalorizar o dólar para eles conseguirem exportar mais. Mas não é isso que indica os fundamentos, tá? Coloquei um gráfico bem interessante para vocês aqui no grupo, que na hora que você decompõe os fatores de demanda, de oferta, política monetária, quais são as novas dívidas que o pessoal está tomando, qual é a principal moeda que está em circulação que eles estão tomando dívida? Ainda é o dólar. O dólar geralmente ele tem um spread frente às outras principais moedas. Geralmente o pessoal prefere dólar do que euro, prefere dólar do que ien, coroa dinamarquesa, coroa sueca. Se o dólar tivesse realmente caindo de confiança em relação ao restante do mundo, o spread dólar para a coroa dinamarquesa deveria diminuir. Dólar, diferente de euro, de ien, deveria diminuir. E não é isso que o gráfico está mostrando. Ainda temos uma preferência substancial pelo dólar americano. E pela decomposição dos fatores, a gente nota que o que está mudando aqui na taxa de câmbio é o fator sentimento, que é uma coisa muito implícita, né? Os fundamentos estão preservados e o sentimento está apontando para queda. O que é, na nossa opinião, uma baita de uma janela de oportunidade. Quando o preço está caindo e os fundamentos econômicos estão preservados, isso se chama oportunidade e é nesse momento que a gente deve focar no aporte e não ser mão de alface. Mesmo porque eu coloquei outro gráfico para vocês aí no grupo sobre a diferença da impressão do dinheiro do Brasil versus a impressão de dinheiro nos Estados Unidos. E a diferença é brutal. A gente imprime em média, muito mais acima do que os Estados Unidos, né? Então, geralmente a gente imprime em média na casa de 15 a 20% desde o ano 2000, tá? Então, desde que do ano 2000 você é diluído entre 10 a 15% todos os anos. Se a sua renda fixa rendeu 15%, você empatou com a diluição que você sofreu, tá? Porque a riqueza ela é um denominador, o quanto você tem sobre o tanto que tem disponível do mercado. Então você é rico 1/10, tá? Não, se você continua com 1 e o décimo divisor, o denominador subiu para 20, você ficou 1/20, você empobreceu 50%, tá? A riqueza ela é comparativa em relação à quantidade de moeda. A mesma coisa funciona com o dólar. Anualmente o pessoal é diluído na casa de 6% e a diferença do Brasil para os Estados Unidos, a média de diluição é 6,5%. Então se você tem dólar parado, você frente ao real, você está sendo preservando de uma moeda em relação à outra em média 6%, sabendo que tem períodos que fazemos grandes picos. Por exemplo, o que foi 2007, 2008 e 2009, o pico de diluição chegou a 35%, tá? De diferença de uma moeda para outra.
Em 2027 teremos um shutdown nas contas públicas, independente de quem ganhar. O Brasil está bem rascado e a única coisa que poderá ser feita para sair desse shutdown de contas públicas será um afrouxamento monetário que vai consistir num gráfico parecido com esse de 2007 e 2008, tá? 20 anos depois, talvez 2027 e 2028, sofreremos uma diluição na casa de 30%, 25%, que isso respalda demais no câmbio, tá? Foi nessa hora aqui que a gente saiu do dólar de 2 para 3,5 numa pequena janela de tempo. Então, não se esqueçam que o dólar desce de escadinha e sobe de elevador. Estamos numa janela mais do que, na minha opinião, uma das melhores janelas dos últimos tempos, né? A última vez foi quando bateu 5, há uns 2, 3 anos atrás, e agora está 5,40 e, na minha opinião, é compra, 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 porque isso pode mudar de patamar. Quando você coloca o dinheiro dolarizado, a sua base monetária é outra. Então você ganha o rendimento do ativo lá fora, mais a diferença de câmbio. Então isso tem um poder gigantesco. Poder gigantesco. Não deixa de usurpar dessa oportunidade aí, tá, pessoal? As outras classes de ativos eu vou falar também rapidamente para não passar de 5 minutos esse vídeo. E ouro, pessoal. Desempenho no ouro no ano 26% em dólares. Foi um desempenho magnífico, ainda não chegou a hora de vender, vamos segurar ele na carteira. Parabéns que todo mundo que apostou no ouro, a gente que está carregando ele aí há 4, 5 anos e agora a gente está vendo o poder que ele tem em momentos de crise como foi esse ano. Tarifaço, guerra mundial e a gente saiu bem na carteira. Prata também acompanhou o ouro, na minha opinião está atrasada ainda, tem mais potencial ainda, 26% que entregou para a gente no ano de rentabilidade. E para fechar a gaveta de commodities, o urânio. Quem se expôs ao urânio desde o início da indicação já teve mais de 600% de retorno desde 2021. E agora esse mês o urânio bateu o topo histórico de todos os tempos. A gente se expõe ao urânio, a principal mineradora de urânio, que é uma empresa que chama Chemical Corporation, e o ticket dela é CCJ. Pessoal, estou com um lucro bem grande no urânio, alguns milhares de dólares. O que nós vamos fazer? Eu vou estar saindo quase completamente da tese de urânio. Então eu vou vender tudo o que eu posso de urânio e vou abater dos meus prejuízos. Eu tenho alguns prejuízos em renda fixa, eu vou compensar para não ter pagamentos de DARF. Recomendo a todos que têm bastante lucro no urânio reduzir a exposição ou zerar no CCJ. Eu acho que não tem muito mais para onde ele subir e 600% de retorno em 4 para 5 anos. Não precisa, né? Muito obrigado, Chemical, foi muito prazer, mas agora a empresa ficou cara, super precificada. Quem quiser ainda manter um pé radioativo, vale a pena segurar mais um pouquinho, mas não posição relevante, igual a gente vinha segurando. Então olha aí se você tem CCJ e faça a redução, tá? E aumente seu caixa. Depois eu vou falar também das oportunidades. As ações globais que são expostas às maiores economias do mundo também teve um desempenho bom de 10%. Então olha só, se a sua carteira do exterior tinha urânio, ouro, prata, ações globais, e o câmbio caiu 10%, as suas ações lá subiram muito mais do que 10%. Então, apesar do dólar ter se enfraquecido, a gente não está investindo no dólar, a gente está tendo a base monetária dólar, mas os ativos lá têm vida própria. Então, a carteira aqui de todo mundo no semestre, eu duvido a carteira que rendeu menos que 5 a 10%. Tá? As mais agressivas aí chegaram a passar de 12%, a minha está na casa de 10 a 11%. Tá? O que segurou o nosso desempenho esse ano? As ações de tecnologia não subiram o suficiente, só 8%, apanharam, né? E a renda fixa e os imóveis continua dando sopa. Imóveis globais aí na casa de 5% ao ano, dando sopa. E a renda fixa, que é o ETF aí, IEF, ele subiu 2%, né? O LQD nem sei se subiu, o PGX também não. Então, cara, a renda fixa ainda está muito atrativa porque os juros lá nos Estados Unidos não baixaram, principalmente por causa do tarifaço.
Tudo isso deu muito ruído, muita instabilidade, a curva de juros não melhorou e essa renda fixa e os imóveis ainda está dando sopa. Quando tudo cai é hora de comprar, né? A gente estava aportando na guerra, aportando na explosão, aportando no tarifaço e agora tudo que a gente comprou subiu demais. É hora de você pegar alguns lucros aí estratosféricos e rebalancear, tá? Vender um pouquinho, compensar os prejuízos e aumentar o seu caixa. No momento que está todo mundo fazendo festa, SP500 fazendo festa, ouro fazendo festa, Bitcoin fazendo festa. Pô, agora daqui para frente é só para frente. É a hora de você ficar mais conservador e aumentar o seu caixa. Então, esse mês eu estou bastante conservador, tá? Brasil teve um desempenho que estava barato, né? Estava de graça, o Ibovespa subiu 17% no ano e os FIIs também estavam de graça, subiu 11% no ano. Claro que tem muito problema de taxação de dividendo, taxação de super ricos, né? Que não são bilionários em dólares, mas ganham alguns milhares de reais, já são super ricos e você vai poder ser taxado com seu fundo imobiliário. De qualquer forma, ele respondeu bem no ano, porque também estava muito descontado, com uma alta de 12% ao ano, e não faria nada com essas classes de ativo, tá, pessoal? Outra coisa que subiu bem e sempre nos entregando boa retorno aqui foi o Bitcoin, subindo 17% ao ano e batendo hoje 110, 111 mil dólares. Legal, parabéns aos envolvidos. E para fechar aqui, pessoal, para fechar, o desempenho foi ok, a gente perdeu temporariamente no câmbio, na minha opinião, uma baita janela de oportunidade para você aportar no exterior, tá? Então, o que eu recomendo você aportar no exterior? Aportar em renda fixa, IEF, LQD, PGX, TLT. No Brasil, a renda fixa ainda está dando muita oportunidade. Se você acha que a gente não vai virar Venezuela, pode comprar tesouro direto. Estão aumentando a minha posição em 2 ativos, tá? Que é o Paládio, que promete entregar bastante para a gente, metais do grupo Paládio Platina. Começou a andar, já andou aí uns 10, 12% esse ano. Coinbase, que é a ação de exchange de Bitcoin, que eu acho que no futuro vai ser tipo uma Amazon, né? Vai ser quem vende as pás da próxima política monetária, ela que está fazendo o lastro em criptomoeda, ela que está possibilitando empréstimo de ativos, ela que está custodiando o tesouro de nações. Eu acho que ela é quem vai vender a pá, sabe? E o que eu vou reduzir minha exposição? Naquilo que eu ganhei muito. O que eu ganhei muito? Urânio e MicroStrategy, que é uma ação que eu indiquei no meio do trimestre aí, já subiu demais. E vou reduzir também um pouquinho de Nvidia, que hoje bateu o topo histórico de novo, tá? E com esse caixa, eu vou fazer caixa e comprar essas outras ativos que ficaram para trás, tá? Então, esse é o nosso podcast. Qualquer dúvida para mexer aí na carteira, qualquer desabafo é só colocar. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.